Já me tirou a foto muito, ô, Coronel, puder tirar lá na nossa. Bom dia, ouvintes da Rádio Alegrete. Bom dia, amigos do interior e da cidade. Estamos iniciando mais um programa Crônicas de Alegrete, um programa pensado, financiado pela família conservadora de Alegrete. Estamos aqui conosco hoje com uma ilustre presença na bancada, o deputado Biratã Sanderson, depois de uma extensa agenda na semana em Brasília, está chegando em Alegrete. Tivemos agenda em Uruguaiana ontem também. Depois iríamos cumprir a agenda no domingo em Itaqui. E logo em seguida, na segunda-feira, o deputado vai novamente para Brasília para batalhar pelas pautas do governo. Como vice-líder do governo, precisa aprovar PECs precatórios, que ele vai falar conosco. Tem algumas batalhas ainda até que a gente consiga sair desse momento de crise que nós vivemos. Mas a gente sabe, como a gente já conversou em vários programas aqui, essa é uma crise mundial. Nós estamos passando por esta crise com uma das melhores performances econômicas a nível de Europa, inclusive, uma larga vantagem aí diante da nossa economia sólida, principalmente do agronegócio, que foram dos poucos que não ficaram em casa e seguiram produzindo para que nós recebêssemos nosso alimento na mesa. Então, de imediato, eu já passo para o deputado Sanderson das suas considerações iniciais. Bom dia, meu amigo Alexandre Machado. Bom dia, meu amigo Coronel Castro. Quero cumprimentar aqui a população toda do Alegrete. Chegamos ontem, já passado das 9 da noite aqui no Alegrete, vindo de Uruguaiana, onde cumprimos também ali agendas importantes. E hoje estamos aqui no Alegrete já desde cedo da manhã, com algumas reuniões. Temos inúmeras agendas e reuniões importantes aqui no Alegrete a serem realizadas. Eu fico aqui hoje à noite, inclusive, amanhã sigo para Itaqui e depois eu retorno a Brasília. Para mim, sempre um motivo de orgulho falar com esse importante programa, um programa que já é conhecido e rotina do sábado matinal do Alegretense, aqui na Rádio Alegrete. Então, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Coronel Castro, obrigado pela recepção e pelo calor humano que eu recebi desde ontem à noite, quando eu aqui cheguei. E dizer que nós, em Brasília, temos toda a disposição e muita entrega no sentido de melhorar a vida dos brasileiros, melhorar a vida da população, que num momento tão difícil de crise, de pandemia, precisava ter um olhar especial dos governantes. Eu me refiro aqui ao governo Bolsonaro, claro, que atua lá na liderança do governo na Câmara, a liderança do governo Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados, mas também nós, enquanto cidadãos, temos que exigir dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais, dos governadores, obviamente dos parlamentares federais, deputados e senadores, exigir do presidente da República, exigir atenção e consideração para os anseios da sociedade brasileira. Nós estamos nos encaminhando já para o final do ano, novembro, penúltimo mês do ano, e 2021, tanto quanto 2020, mas 2021 de forma especial, foi um ano de superação. Porque imagine nós, brasileiros, sem as mesmas condições que o povo europeu ou mesmo o povo da América do Norte, ter que enfrentar uma pandemia desastrosa para todos nós. O Brasil tem 600 mil mortes, mas o mundo inteiro tem mortes. Os Estados Unidos tem milhares de mortes, a China ninguém sabe quantos mortes tem, a Rússia também ninguém sabe quantos mortes tem, a Índia também ninguém sabe quantos mortes tem.
e muitas vezes somos atacados, e o próprio governo Bolsonaro tem sido atacado no sentido de não estar fazendo a gestão da pandemia como deveria estar fazendo, e é uma grande mentira, porque tudo aquilo que nós tínhamos que fazer para enfrentar a pandemia nós estamos fazendo, e os números são claros. O Brasil hoje já superou os Estados Unidos em número de vacinados, com todas as dificuldades que nós temos aqui de orçamento. Nós não temos o mesmo orçamento que os Estados Unidos têm, nós não temos as três farmacêuticas produzindo vacinas que os Estados Unidos têm. Nós tivemos que, em plena pandemia, não é nem trocar o pneu que furou em movimento, é aprender a trocar o pneu com o carro andando. Porque nós não sabíamos como enfrentar, não tínhamos know-how para nada, né? Mesmo com todas as falácias divulgadas nos governos anteriores, que se investia em saúde, que se investia em ciência, em tecnologia, educação, nós vimos que era uma grande mentira, né? Os governos todos mentiram para o povo brasileiro, porque mesmo com orçamentos bilionários entregues para a educação, para a ciência, para a tecnologia, nós não tínhamos uma vacina. Em 2020, ano passado, eu fui junto, fomos ao Rio de Janeiro para conhecer, na época com o ministro Pazuello, para conhecer a Fiocruz, que é um instituto federal ligado ao Ministério da Saúde. Bem, se a Fiocruz já há muitos anos vem recebendo recursos federais, vem tendo um orçamento importante, alguma coisa tinha que ter, não tinha nada. Aí nós perguntamos até o ministro Pazuello, sim, mas então, o que vocês fizeram esses anos todos aí que receberam recursos? Não fizeram nada, porque todas as vacinas eram importadas. Então nós, mesmo com um orçamento gigantesco no Ministério da Saúde e até na pasta da Ciência e Tecnologia, não tínhamos know-how para fazer a vacina. Agora, em 2020, a partir de 2020, isso agora, é que o Ministério da Ciência e Tecnologia começou a investir na construção da nossa própria vacina. O Ministério da Saúde destinou recursos para que a Fiocruz possa fazer a sua própria vacina e aí termos soberania nacional de verdade, né? Porque se nós temos capacidade, tecnologia, Coronel Castro, para produzir avião, o Brasil é um dos principais construtores de avião do mundo, que é um aparelho complexo. Por que razão que nós não temos capacidade de fazer uma vacina se Estados Unidos fabrica, Índia fabrica, Rússia fabrica, China fabrica, dos BRICS só o Brasil não fabrica vacina? Por quê? Porque não se investiu de forma séria. Gastou-se dinheiro público com educação, gastou-se muito dinheiro público com saúde, inclusive, porque nós também vimos agora, na pandemia, um sem número de hospitais sem a menor condição de funcionamento, e é o caso aqui do Hospital do Uruguaiana, ontem nós fomos lá, um hospital que infelizmente não tem a menor condição de funcionar, e recebeu recurso e não funciona. O Hospital do Alegrete também, mesmo com toda a administração, com a administração capaz e organizada que tem a Santa Casa do Alegrete, que são muito cirrosos na administração da Santa Casa, eu cumprimento aqui toda a administração da Santa Casa do Alegrete, que é um exemplo de gestão, talvez, no Estado, mas mesmo assim eles também têm dificuldade, porque muitos recursos foram destinados, mas muitas vezes os recursos nem aqui chegavam. Não chegava até a ponta. Muita corrupção, sim, muita corrupção nesse processo todo, muita má gestão dentro dos ministérios, não eram técnicos que ali estavam fazendo a gestão, e eram políticos ou partidários, o sujeito que se candidatou a vereador e não se elegeu, os caras levavam para lá para ser secretário não sei do que, o outro que se candidatou a deputado estadual em São Paulo não se elegeu, bota lá para ser diretor não sei do que. E isso, graças a Deus, hoje não existe mais. Então, mão técnica nos postos chaves fez com que nós conseguíssemos superar. Claro que parte da imprensa, eu sempre digo parte porque não é toda a imprensa, né? Mas parte da imprensa tem se dedicado a dizer que tudo que nós fizemos aqui no Brasil está errado. E nós sabemos que muita coisa que nós estamos fazendo aqui está certo, né? E é só olhar para fora, ver que na Europa estão com muita dificuldade de aplicar, de efetivar a campanha de vacinação, nos Estados Unidos também com muita dificuldade, e nós aqui no Brasil, praticamente com toda a população adulta já vacinada. Nós já temos hoje 10 milhões de pessoas com a terceira dose. Enquanto país, Coronel Castro e Alexandre Machado, ouvintes aqui da Rádio do Alegrete, enquanto
a maioria dos países não conseguiu fazer a segunda dose. Nós aqui no Brasil, senhores, já estamos com quase 10 milhões de pessoas com a terceira dose. Então, não podemos aceitar essa narrativa covarde e mentirosa de que o governo Bolsonaro não está fazendo uma boa gestão. Não, está fazendo uma ótima gestão com as condições que possui. Nós não somos um país que tem um orçamento como tem o orçamento dos Estados Unidos, né? Mas com as condições que nós estamos dando um verdadeiro show de administração. Lamentamos por cada uma das mortes ocorridas, mas estamos sim entregando resultados positivos, sendo pragmáticos no enfrentamento da pandemia e também, ao mesmo tempo, atuando para que a questão da economia seja minimizada, a crise da economia seja minimizada ao ponto de nós termos emprego, termos condições de, através do trabalho, darmos condições de subsistência para a população brasileira. Somos um país grande, 210 milhões de habitantes. O Brasil não é um Uruguai, não é uma Argentina, não é um Peru. Né? O Brasil é um dos maiores países do mundo. E para alimentar 210 milhões de pessoas com trabalho, né, com oportunidade de emprego, não é algo simples. Nós, na semana passada, o Alexandre falou sobre a PEC dos precatórios, semana passada aprovamos em primeiro turno a PEC 23, que foi apelidada de PEC dos precatórios, mas ela não trata só de precatórios. Metade dos recursos viriam dos precatórios, que seriam parcelados. E a outra metade apenas veriam do novo modelo de correção do orçamento do ano anterior. Só mudando o modelo, o modo de correção, já teríamos aí mais 45 bilhões de reais. Então, esses 90 bilhões que viriam para o pagamento do Auxílio Brasil, dando 400 reais para 17 milhões de famílias, nenhuma família no Brasil, se nós conseguirmos aprovar e vamos aprovar, PEC dos precatórios, aprovamos em primeiro turno e terça-feira vamos aprovar em segundo turno. Se nós aprovarmos isso aí, nenhuma família brasileira sobreviverá com menos de 400 reais no mínimo, 400 reais porque pode até ir além de 400, dependendo da situação. Nenhuma família brasileira sobreviverá nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, com menos de 400 reais. Isso é o suficiente? Claro que não é. Mas é muito maior do que o Bolsa Família, que hoje o ticket média de 190 reais iria a 400 reais. Sem falar do auxílio do gás, que... Além do Vale Gás e outros avanços que podem superar 500 reais. Então, né, é um esforço que nós estamos fazendo, né, respeitando o teto de gastos, tanto que nós estamos levando para o Congresso uma proposta de emenda à Constituição justamente para respeitar o teto de gastos. Se o Parlamento disser não, nós não queremos. Não queremos que haja esse investimento e esse apoio aos mais pobres. Se o Congresso disser não queremos, ok. O Congresso, o Parlamento Federal, é a representação da opinião pública brasileira. Agora, daí, claro, cada deputado vai ter que se acertar lá e se justificar junto às camadas mais pobres da população, por que em vez de nós darmos 400 reais por família, vamos dar só 190. Aí vai ser da consciência de cada um num momento tão difícil, nós sabendo que tem pessoas com dificuldade, que estão com dificuldade para se alimentarem, inclusive, sobretudo crianças e idosos. Então, se nesse momento nós achamos, através do Ministério da Economia, achamos um instrumento para dar um espaço de 90 bilhões, por que não utilizar esse espaço? Aqueles deputados que votarem contra, claro, respeito a opinião de cada um dos deputados, mas aqueles que votarem contra estão indo contra a população brasileira e precisam assumir isso, seja na imprensa, seja nas redes sociais, porque é muito fácil, Alexandre Coronel Castro, fazer discurso de que é a favor da população mais pobre, de que trabalha para dar subsistência para crianças que precisam de pelo menos uma refeição por dia, num país com tantas mazelas. É muito fácil fazer esse discurso. E na hora de votar, na hora de entender que as propostas governamentais não são de interesse político partidário, são de interesse da sociedade brasileira, da sociedade e da população mais pobre, aí é que nós precisamos cobrar desses que dizem uma coisa e de forma hipócrita fazem outra. Deputado, eu queria até que o senhor esclarecesse
que essa situação da PEC dos precatórios não é um calote nos mais pobres, como muita gente pensa. Ao contrário. Eu queria que você explicasse tecnicamente isso. Ao contrário. Na verdade, a PEC 23 de 2021, né, que se apelidou de PEC dos precatórios, mas como eu disse, ela vai dar um espaço de 90 bilhões de reais no orçamento, só que apenas 45 bilhões sairão dos precatórios. Os outros 45 apenas do modo em que a correção do orçamento vai ser feita. Porque hoje, desde 2016, foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição, em 2016, estabelecendo um teto de gastos. O presidente da República só pode gastar, só pode repetir o orçamento do ano anterior, corrigindo com a inflação do ano anterior. Então, se 2020, ou melhor, se 2019 nós aprovamos o orçamento para 2020 de, por exemplo, 1 trilhão, 2020 só pode ser 1 trilhão mais a inflação do ano anterior. Não pode furar esse teto. Não pode furar esse teto. Não pode furar. Então, 2022 é a inflação o teto de 1 trilhão do ano anterior, mais a inflação, sempre essa é a regra. Só que, se nós seguirmos essa regra, nós não teríamos dinheiro para pagar o Auxílio Brasil. E nem, olha, veja um detalhe, nem para pagar o Auxílio Brasil, nem para comprar mais vacinas para o ano que vem, e nem, que nós estamos ali separando desses 90 bilhões, nós estamos separando 15 bilhões para a aquisição de vacinas. Então nós não teríamos para pagar o Auxílio Brasil, de R$400, não teríamos para a aquisição de vacinas na ordem de 15 bilhões, e não teríamos também recursos para fazer a correção da Previdência. Todos os brasileiros que são aposentados e ganham um único salário mínimo, no início do ano sempre há a correção da aposentadoria. Nós também não teremos dinheiro. Porque o teto de gasto estabelecido engessou de tal sorte, e acho que foi até bom que fizesse para evitar a gastação, mas engessou de tal maneira que nós não teríamos como fazer. Com a PEC 23, que é a que chama de PEC dos precatórios, nós vamos parcelar os precatórios em 10 anos, apenas os precatórios, mas isso apenas para os precatórios que sejam superiores a R$66 mil. Isso é importante para esclarecer para o pessoal. Então, a população, se tem alguém pobre que tem algum precatório para receber, e os precatórios das pessoas das camadas inferiores, mais baixas, são precatórios menores, 40, 50, 60 mil, até 66 mil não entra nessa regra. Prioridades também não entra. Quais são as prioridades? Deficientes físicos, doenças graves e maiores de 60 anos. Também não entram nessa regra. Né? Então, os precatórios que não entram nessas regras de exceção serão pagos em 10 anos, sendo pago 15% no primeiro ano e depois 10% até fechar o 100%. E com correção taxa Selic. Né? Então não é calote. Vamos fazer num momento difícil de crise, de pandemia, dando espaço no orçamento para ajudar quem mais precisa. Né? Ninguém não vai receber, todos vão receber, só que os precatórios maiores serão parcelados. E por outro lado, né, é importante assinalar que caso, eu não acredito que não passe, mas caso não seja confirmada a votação que tivemos no primeiro turno, na terça-feira agora a votação do segundo turno, caso não seja confirmada, nós continuaremos com os R$190 do Bolsa Família, corrigido com a inflação do período. Então vai a R$200, R$210 mais ou menos. Então, se temos oportunidade, o governo que fez essa engenharia para achar recursos, está aí colocando à disposição dos mais pobres. Em vez de R$210 com a correção, R$400. Qual a razão que poderia fazer com que os parlamentares votassem contra? Seria uma razão eleitoral? O Alexandre pergunta. Com certeza, deputado. É importante que o senhor e a senhora que está em casa, principalmente no interior do município, nos bairros de nossa cidade, entendam que o governo até então vinha sendo quase que decapitado em razão de não providenciar a prorrogação ou alguma forma de continuar ajudando as pessoas que foram penalizadas pela política do Fique em Casa. Em especial os ambulantes, aquelas pessoas que trabalhavam de dia para comer de noite. Os informais, né? E hoje o governo está assinalando com a possibilidade
de alcançar esses R$400 ou mais, em razão também da questão do Vale Gás, que o governo também está estudando a possibilidade de alcançar os mais necessitados. E agora exatamente aquelas pessoas, e quando eu digo aquelas pessoas, eu falo a extrema esquerda, agora está querendo votar, votou contra, a grande maioria votou contra dar os R$400 para os mais necessitados. E é importante que se diga, isso eu tenho repetido várias vezes aqui no programa, em 1 ano e meio praticamente de governo, o governo alcançou auxílio emergencial, o valor do auxílio emergencial, mais que 12 anos do governo PT. O ministro Tarcísio já entregou, o PT abria várias frentes de trabalho, fazia 1001 aditivos e não entregavam obra alguma. O ministro Tarcísio já entregou mais obras do que os 12 anos de governo do PT também. Então, esses números, infelizmente, a população não fica sabendo e ficam pregando sempre a situação de que o governo é genocida, o Brasil está ao léu, que o presidente é truculento, quer brigar em vez de resolver os problemas do Brasil. Bom, o problema do Brasil, às vezes, era a vacina, se resolveu. Somos já o país que mais vacina, quase que perdemos, acho que ainda para os Estados Unidos. Não, já ultrapassamos proporcionalmente quase todos os países do mundo. Então, foi resolvido. Outra questão que batiam, questão do auxílio emergencial para aqueles que mais precisavam. Tem solução. Se o Congresso quiser, tem solução. O senhor e a senhora que está me ouvindo, vai ter esse auxílio, agora, principalmente no final de ano. A gente sabe que o comércio aquece, as pessoas têm... o povo brasileiro é muito batalhador e com R$400 eles transformam em 800 bem ligeirinho. É só deixar o povo conseguir seguir a vida, tocar a vida em frente e manter o seu trabalho. É que o pessoal quer fazer, viu, Alexandre, oposição por oposição. Né? Como o deputado que conversou conosco ontem. É oposição por oposição. Eles não querem saber, é uma proposta do governo, sou contra. Porque eles não estão pensando no país. Né? E é importante até agora, porque o pessoal tem oportunidade de ver o que aconteceu na pandemia. O deputado relatou muito bem para nós aqui a situação que eles estão defendendo muito em Brasília e a gente está tentando fazer aqui na ponta também. O governo, em fevereiro de 2020, decretou situação de emergência no Brasil. O governo lento, né? E houve carnaval, veio gente de todas as localidades do mundo para o carnaval aqui no Brasil. Certo? Aí depois veio o herói, chamado Mandetta, que diz fique em casa até sentir falta de ar. Colapsou o sistema de saúde, porque todo mundo que chegava já chegava em situação de intubação praticamente. E ainda ele é considerado herói. Certo? Agora, mais uma vez, aqueles estão querendo o carnaval. Querem porque querem o carnaval, tem que sair carnaval. Aí a pandemia termina do dia para a noite. O Rio de Janeiro mesmo, o prefeito lá... Medidas. Uma mesma situação tratada de duas maneiras. Né? Então, o carnaval pode. Né? Agora, o sujeito ir trabalhar e não ser pego sem máscara, por exemplo, trabalhando, é taxado de criminoso, joga um cara na rede social e constrange, faz e acontece. Então, né, essa hipocrisia que tem que acabar. Né? Não dá para aceitar mais o politicamente correto, achar que só aquilo que eles pautam é que está certo e aqueles que pensam no sentido contrário está errado. Isso é uma hipocrisia que não dá para aceitar. Mas ainda falando sobre números, né, os nossos números, né, calam qualquer tipo de oposição. As narrativas que tem colocado aí não se sustentam, porque contra fatos não há argumentos. Na questão da economia nós estamos indo bem, mesmo com todo mundo torcendo para que a coisa vá mal, nós estamos indo bem. Na questão da saúde pública, estamos indo bem. Somos já o país que mais vacinou no mundo em proporção, e em números reais somos o segundo. Em números absolutos somos o segundo do mundo inteiro. São 200 países. Nós somos o segundo país do mundo que mais vacinou, tendo o SUS tudo gratuito, ninguém pagou um centavo por cada uma das vacinas, ninguém precisou utilizar previdência privada, plano de saúde, tudo o SUS,
ou seja, tudo recursos públicos federais para fazer enfrentamento da pandemia. E estamos superando. Com muita dificuldade, claro que sim. Todos os países do mundo estão enfrentando dificuldades no enfrentamento da pandemia, todos. Nenhum país teve vida fácil. Estados Unidos teve problema. A Alemanha, vejam a Alemanha. A Alemanha é um país muito organizado, rico, e também enfrentou problema. Na Alemanha, muitos alemães não querem se vacinar. E lá, como é um país civilizado, que as pessoas respeitam as suas liberdades, vai vacinar quem quer. Quem não quer vacinar vai fazer o quê? Vai botar uma arma na cabeça do cara para ir vacinar? Até porque, se ele está usando máscara, ele está respeitando o distanciamento social, mas ele não quer se vacinar por alguma razão. Né? E aqui no Brasil, com essa hipocrisia, com essa narrativa hipócrita de que não, tu tem que estar em casa, de máscara, e tu é obrigado a se vacinar, mesmo que tu não queira. Então, a vacinação é um ato voluntário, né? E até um ato humanitário, né? Acho que todo mundo está se vacinando. Agora, tu obrigar e não deixar uma pessoa ingressar num organismo público, ou num supermercado, ou numa farmácia, ou numa padaria, porque não tem o tal de passaporte sanitário, isso é um absurdo. Até porque, deputado, o senhor não precisa numa pandemia, para debelar uma pandemia, não precisa vacinar todo mundo. Você vacinando 70%, 60%, você já resolve o problema. Deputado, nós temos pouco tempo aqui, uns 3 minutinhos, eu queria que o senhor desse uma palhinha para a gente do posicionamento do governo hoje em relação à Petrobras, o que todo mundo pergunta. Petrobras, na minha posição, deputado federal Sanderson, e eu acho que a posição também do próprio presidente Bolsonaro, na minha posição, o meu pensamento, no meu sentir, Petrobras tinha que ter sido vendido ontem já. Já acabou o tempo da Petrobras no Brasil, ela não serve mais do que para distribuir lucro para acionista. A Petrobras já passou o tempo de ser vendida, ela vale hoje 500 bilhões de reais. Se nós deixarmos para daqui 10, 15 anos, ela vai valer menos, porque a vida útil do combustível fóssil está acabando. Em 25, 30 anos não vamos mais usar o combustível fóssil, vai ser só carro elétrico. Então é vender urgentemente a Petrobras. Porque a Petrobras, esse tipo de estatal na mão de governos corruptos, vai só dar roubalheira. Que é o que nós vimos. Só dá roubalheira. Ou na mão de governos populistas, como é o caso do governo da Dilma, que mascarava o preço, né? O dólar subiu e o combustível é uma commodities, e ela simplesmente mandou congelar o preço. Gerou 220 bilhões de prejuízo para a Petrobras. Metade do valor. Metade do valor da Petrobras, e a dívida, por isso que a dívida da Petrobras é muito grande, foi por causa da dona Dilma Rousseff e os governos do PT, que mascaravam o preço, e o preço dela estava lá em cima e ela pegava dinheiro público e botava para evitar que subisse na bomba. Como o atual governo não rouba, botou só técnicos, engenheiros de carreira da Petrobras para fazer a gestão. O presidente é um general do exército. Não intervém no preço, porque ali tem pessoas responsáveis, está dando todo esse desgaste político para o governo. O presidente Bolsonaro é o culpado pelo combustível alto. Não tem nada de culpa, ele poderia só atrapalhar. Por isso que vender a Petrobras é algo urgente, premente, que precisamos fazer logo. Botar ela no mercado. Botar no mercado. Os Estados Unidos tem dezenas de petrolíferas, todas privadas. Todas. Não tem uma única petrolífera pública nos Estados Unidos. E o preço lá é barato e não tem corrupção. Porque a empresa privada vai pagar corrupção para políticos sem vergonha. Não, é importante até o senhor falar, né, deputado, que as pessoas podem estar ouvindo, mas então o presidente pode. Na verdade, tem uma lei de 2015, se não me falha a memória, que o presidente é proibido de intervir na Petrobras em função que seria uma espécie de renúncia de receita. E o presidente pode vir a ser responsabilizado por isso. Então, hoje em dia, só se porventura viesse a acontecer alguma coisa, só se essa lei fosse revogada. Coisa que agora a gente sabe que é bastante complicado. Então, deputado, suas considerações finais aí, vamos deixar um abraço para o povo brasileiro. Muito obrigado, Alexandre Machado, meu amigo Coronel Castro, a todos aqui do Alegrete. Hoje temos inúmeras agendas sendo cumpridas. Parabéns à população do Alegrete pela capacidade de indignação que tem mostrado frente a algumas situações. Eu quero aqui hoje, de forma especial, cumprimentar toda a população do Alegrete e deixar um grande abraço e dizer que temos aqui enormes e belíssimas lembranças de uma das brasileiras mais admiráveis que eu conheci, Dona Vânia Dornelles Vargas. Guerra. Desculpa, Dona Vânia Dornelles Guerra,
Dona Vânia Guerra, que nos deixou no dia 7 de setembro. Vejam, ela era tão apaixonada pelo Brasil que no dia 7 de setembro ela cumpriu sua missão e foi para um espaço superior. Fica aqui as lembranças e um abraço a toda a família Guerra, né, os filhos, seu Antônio, marido, e lá no céu, onde ela está, certamente, sempre cuidando de toda a população do Alegrete. Ela era uma alegretense apaixonada por essa terra e sempre que aqui estou, fico ufanista da nossa querida Dona Vânia Guerra. Então tá certo, estamos encerrando mais um Crônicas de Alegrete. Queria deixar um grande abraço a todos e um bom Grenal, Vaninho. Eu estou torcendo por empate. Empate para mim tá bom.